começar a gravar agora. Vocês me desculpem aí, esqueci de gravar, depois vocês não veem lá. Então, vamos só voltar aqui de novo. Gente, teve um erro lá que eu não comecei a gravar do início. Vou só passar aqui rapidinho para quem pegar da agora. Desculpem aí mesmo. A gente começou falando aqui, ó, do que a gente viu nas aulas passadas. Juros sobre o capital próprio, lucros, investimento ágil e deságil, como que a gente faz a contabilização dessas 4 operações contábeis. Falei do ajuste do valor contábil, do valor de mercado e como que a gente faz a contabilização dessa diferença. Na aula de hoje, a gente está começando a falar da consolidação das demonstrações contábeis, para que é feito isso, como que é feito isso, e o principal, isso é feito através da consolidação dessas demonstrações, conforme eu vou mostrar na figura aqui. Igual eu falei para vocês que já estavam aí, mas eu esqueci de gravar. Então, a gente tem sempre a estrutura patrimonial, que eu disse para vocês que aqui eu quero que vocês chamem agora de recursos próprios. Fiquei até nervoso. O passivo, obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido é a riqueza líquida ou o que a empresa tem a oferecer, né? A grosso modo falando. Aqui os 2 demonstrativos, que a gente sempre falou, que combinou de deixá-los aqui, o outro. Aí a gente partiu do pressuposto da consolidação dessas demonstrações contábeis, baseado nos CPCs, nas IAs, nas resoluções, nas normas brasileiras de contabilidade, nas leis, nos artigos, e o que vai interessar para nós aqui agora, a CVM, Conselho de Valor Monetário, que a gente falou lá da abertura de capital, a gente falou do IPO, a gente falou que para fazer o IPO, que é a oferta pública inicial de ações, qualquer empresa que queira fazer isso precisa de um banco financiador e 2 bancos gerenciadores para estar fazendo esse aporte de capital dentro dessa empresa, para ela estar lançando essas ações em bolsa de valores, tá ok? As principais demonstrações que a gente está trabalhando com elas: DRE, DVA, balanço patrimonial e demonstração do fluxo de caixa, tá certo? Começamos a falar, gente, desculpa aí, começamos a falar das contas que compõem esse mocinho aqui, que é o patrimônio líquido, que são obrigações com as empresas, né, diretores e os acionistas, e como que isso aqui é distribuído entre os sócios que estão lá dentro, tá certo? Falamos de alguns conceitos e paramos aqui de novo. Aí a gente vai agora, paramos aqui, ó. Estudamos isso tudo aqui, ó, na nossa disciplina passada, que foi administração financeira. Só um minutinho, gente. Dois segundos. Aí, depois de feito essas análises, a gente tem uma visão
de como que essa empresa está no mercado e como ela está se comportando dentro do mercado, de forma a achar compradores para as suas ações pós abertura de capital. Vamos em frente. Os aspectos legais. O pronunciamento do CPC 36, com base nas normas internacionais de contabilidade, que é a IAS 27, foi aprovado pela deliberação 608/09 e pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1240/09, que acabou por aprovar todas as normas brasileiras de contabilidade. Na verdade, a CVM e o CFC já haviam adequado suas normas às novas práticas estabelecidas pelas internacionais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui é onde a gente estudou o IFRS, Normas Internacionais de Contabilidade, quando a gente faz a conversão, principalmente de balanços que estão em moedas estrangeiras, e estão participando do IFRS, participando não, estão dentro do IFRS e que atendem os padrões que o Brasil atende em relação ao resto do mundo. Então, essa aqui é a normatização e a base legal para isso. Tá ok? Publicação das demonstrações contábeis. Isso aqui é o que mais importa para a gente nesse momento agora. Por quê? Porque para fazer essas publicações, a gente precisa passar informações que são retiradas de documentos informados pelas empresas, agora se tratando principalmente das SAs, para serem divulgados nos órgãos reguladores. Então, está aqui, a empresa controladora e as controladas devem publicar as demonstrações financeiras consolidadas e elaboradas a partir da instrução da CVM 247/96. O artigo 37 define que a companhia aberta, vinculada ao grupo de empresas, deve utilizar notas explicativas, olha só, notas explicativas para informar o órgão regulador e, se for praticável, a data de divulgação das demonstrações contábeis consolidadas da controladora do grupo. Então, isso aqui tudo é obrigação nossa de contadores tributaristas para fazer a divulgação dessas demonstrações contábeis, que basicamente são o balanço patrimonial e a DRE. O que eu fiz? Eu fiz uma explicação do que é nota explicativa. Olha só. Um minutinho. A Carioca está aí hoje. Carolina, boa noite. Agora que eu estou vendo quem está aqui mais. Carolina, boa noite. Gisele, boa noite. Vantes, boa noite. Anália, boa noite. Todo mundo, boa noite aí de novo. Olha só como é que eu preparei isso aqui para vocês terem esse material. Como eu falei para vocês, isso aqui, as notas explicativas, vão falar comigo, gente, eu estou escutando aí. Olha lá. Olha o conceito. São informações complementares às demonstrações contábeis e que visam auxiliar o usuário das informações contábeis no sentido de facilitar o entendimento e a tomada de decisão. É preciso que cada nota faça referência a qual item da demonstração se refere. Eu quero dizer o seguinte, se a gente for fazer nota explicativa para o balanço patrimonial, a gente vai se referir ao balanço patrimonial. Se a gente for fazer nota explicativa para DRE, que é mais difícil, a gente vai fazer nota explicativa para DRE. Olha só como é que funciona isso, notas explicativas. Então, nós temos esse balanço patrimonial aqui, que ele tem um ativo circulante, caixa equivalência de caixa no valor de 70.809. Coloquei aqui, nota 5, que é um exemplo de nota explicativa. Vamos dizer que a pessoa não saiba o que é caixa e equivalência de caixa.
A gente vai abrir uma nota explicativa e explicar. Olha só. Nota explicativa 5. Caixa e equivalência à caixa e aplicação financeira. O que significa isso aqui, ó? Que é a conta banco, conta movimento, que dentro dessa conta ela tem CDB, certificado de depósito bancário, com vencimento em 5/12, pós-fixado, com valor de 65.059. Ou seja, o valor de caixa e equivalente de caixa está lá dentro da conta banco, com saldo de 5.750, mais a soma dos CDBs no valor de 65.059, totalizando aqui, ó, 70.809. Fala para mim, gente, deu para entender o que é nota explicativa? Fala comigo, gente, agora. Deu sim, Paulo. Beleza, Gisele, obrigado. Então, isso aqui, então, a gente elucidou, explicou como que a gente faz uma nota explicativa. Porque quem está lendo não é obrigado a saber o que está aqui. Não é obrigado a saber. Ele tem que saber o que está aqui dentro. Está vendo que fica vago a palavrinha? Caixa e equivalência de caixa? Não está claro aqui dentro o que tem aqui de saldo. Então, a gente vem aqui, abre e faz essa nota explicativa. Temos a instituição legal e o poder normativo para estar fazendo isso nas demonstrações contábeis. Tá certo? Vamos lá. Nota 5, como a gente explicou, fiz aqui, né, bonitinho, com a animação agora, nota 5, tudo certinho. Beleza. Relatório da diretoria. Esse relatório aqui, ó, é o que a gente vai fazer depois que a gente fizer todas as notas explicativas. Olha só, facilitar a interpretação dos dados contábeis extraídos das demonstrações financeiras para a tomada de decisão. Então, após fazer o fechamento do balanço patrimonial e da DRE, para fazer a publicação, principalmente das SAs, a gente vai fazer um relatório prefixando ele, prefixando não, anexando ele às demonstrações financeiras cabíveis. Tá ok? Se tiver mais de uma, a gente faz um relatório para cada uma delas. Facilitando a extração de informações, aí eu coloquei relatórios contábeis, informações, depois de informações, decisões. Essas decisões aqui, ó, é que vai mostrar se a pessoa vai querer, a pessoa, no caso aqui, na maioria, 90% das vezes, se a pessoa jurídica vai estar querendo comprar ações da empresa em questão. Tá certo? Vamos lá. Não existindo restrição, esse moço fala da seguinte maneira: qual a melhor maneira de organizar e pagar as suas contas? Por onde? Aí eu coloquei isso aqui, nem sei porque eu coloquei isso aqui agora, por ordem de vencimento, é claro. Por quê? O que eu quero dizer com isso aqui? Tem gente que pega as contas a pagar, principalmente de SA, de capital aberto, começa a pagar ela de trás para frente. Para nós isso não vai interessar, não. A gente vai fazer um controle financeiro que a gente chama, na prática, de gestão empresarial, e a gente vai pagar essas duplicatas aqui, ó, por ordem de vencimento. Tá certo? Vamos lá. Assim, o balanço patrimonial deve ser ordenado com base na exigibilidade dos passivos, ou seja, do maior para o menor ou do maior para o menor. Vocês vão me depois contar isso? Não vai contar, não, porque lá naquele primeiro balanço está falando como é que faz isso. E depois, com base na liquidez dos ativos. As contas ativas ou as contas de recursos próprios, elas são elucidadas e elas são colocadas no balanço de forma ordenada por liquidez. Liquidez é a capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo. Então, ele é colocado e construído dessa forma aqui. Primeiro trabalho que vocês vão fazer para a próxima aula. Trabalho a ser entregue na próxima aula individual, tá certo? Vocês vão escolher 3 balanços publicados e comentados e vão falar o porquê das notas explicativas e se tem necessidade
de inserir e explicar mais 3 notas explicativas lá dentro. Tá certo? Fala para mim se deu para entender esse trabalho aqui, gente. Fala comigo, gente. Deu, né? Vamos pegar lá 3 balanços. Paulo. Tá, joia. Conferir lá as notas explicativas que foram feitas e vão tomar a decisão se precisam ser feitas mais notas explicativas ou se aquelas que estão lá é o suficiente. Então, aqui a gente fecha a explicação de nota explicativa. Ô, Wanderson, por que você está calado aí, meu filho? Fala comigo. Tô conseguindo entender o Paulo, certinho? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui a gente viu nota explicativa, explicou direitinho o que é cada nota explicativa, como é que faz a produção dessa nota explicativa e o senso comum dessas notas explicativas. A gente vai para frente de novo. Aí, agora, vocês vão entender desde o início, vou até tirar o óculos aqui para mim tentar mostrar para vocês a minha preocupação com essa conta. Ela está aqui, ó. Ajuste de avaliação patrimonial, AAP. Essa conta, gente, é uma conta muito perigosa, porque dentro da contabilidade ela é chamada de uma conta de erro. Por que é uma conta de erro? Todo saldo que você não achar, não, falei bobagem, é todo saldo que você não achar, não. Todo balanço que você não conseguir fechar, você faz a apuração do resultado, vê a diferença e vai lá no PL e joga nessa continha aqui, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Sabe o que acontece com o balanço? O balanço fecha. Então, toda vez que agora alguém pedir para vocês para fazer a contabilização dessa conta aqui, ó, vocês vão seguir isso tudo que está aqui bonitinho. Se pedirem para vocês jogarem outra conta ou outro aspecto que não sejam esses que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês perguntem a origem desse ajuste e dessa avaliação aqui, tá certo? Então, eu numerei. Então, a gente vai ver o que é a conta ajuste de avaliação patrimonial, o conceito, contas que sofrem este ajuste, o laudo de avaliação, o exemplo de ajuste, e eu coloquei lá no finalzinho 2 exercícios para ficar bem conciso como é que faz ajuste de avaliação patrimonial. Tá certo? Então, vamos começar. Então, olha só. Ajuste de avaliação patrimonial. Vocês vão perceber agora que toda explicação que eu der para vocês, eu vou dar a prerrogativa legal. Então, está aqui, ó. Pertence ao grupo do patrimônio líquido dentro do passivo. Foi incluída pela Lei 11.638. Agora a gente vai trabalhar dentro da Lei 11.638 e dentro da 11.946. Essa 11.946 é aquela que chama o balanço patrimonial e a DRE com 2 novos, que é a demonstração de valor agregado, e mais para frente eu mostro para vocês o novo nomezinho que eles botaram lá para o balanço patrimonial. Então, o patrimônio líquido, ele tem lá o capital social, reserva de capital, que eu coloquei aqui agora como exemplo, aí vem a danada aqui, ó. A gente vai aprender a mexer com ela agora. Ajuste de avaliação patrimonial. Reserva de lucro não é novidade. Lucros ou prejuízos acumulados tem que ter destinação após a apuração da DRE. Reservas de incentivos fiscais, essa aqui é nova. Por que essa aqui é nova? Porque é uma normatização nova que o governo está dando para fazer subsídio da implementação de novas empresas dentro do mercado financeiro brasileiro. Nós falamos na aula passada que é o caso daquelas montadoras que tinham no Ceará que fecharam. E ações em tesouraria, que essa aqui é uma conta redutora do PL que funciona quando as empresas emitem ações delas mesmas para compras dos sócios. Tá certo? Vamos lá.
Gente, se tiver dúvida, me interrompe aí, porque senão empolga aqui. Vamos lá. Então, como é que eu fiz? Ajuste de avaliação patrimonial, utilização e exemplo. Eu chamei aqui na letra A, variações em ativos e passivos nas reorganizações societárias. Societárias, então a gente vai falar de SA. Variação em instrumentos financeiros. Esse instrumento financeiro aqui é o que gera lucro para os acionistas que detêm as ações dentro das SA, são os maiores acionistas. Completei aqui, ó, que a empresa tenha contratado ao preço de mercado ou ao valor justo. O que é isso aqui? É o que a gente viu lá no comecinho de ágio e deságio. A gente vai ver como é que faz essa contabilização na compra e na venda dentro desses instrumentos financeiros aqui. Variações cambiais em investimentos em moedas estrangeiras realizados pelo Brasil e no exterior. Isso aqui, ó, a gente viu lá dentro do IFRS, né, que são as normas internacionais de contabilidade, que a gente faz a conversão na data da operação ou na data da contratação dos serviços dentro do IFRS, que é regulamentado pela normatização do nosso Código Tributário. E, por último, variações nos valor presente de títulos de dívida com vencimentos futuros que sejam comprados pela empresa. Então, esse ajuste aqui, ó, a gente vai fazer dentro de transações de compra de instrumentos financeiros, resumindo isso tudo que eu falei aqui até agora. Aí eu ainda coloquei, ó, nos casos B, C e D, esse ajuste contábil é conhecido como marcação a mercado. Por quê? A gente vai pegar esses instrumentos financeiros, que eu vou mostrar para vocês nos próximos agora aqui, quais são, como que contabiliza e como que faz essa marcação a mercado dentro do balanço patrimonial. Ok? Vamos lá. Ajuste de avaliação, eu fiz questão de colocar em todos os slides. Carolina, pergunta, fala comigo. Sem querer. Carolina, deixa eu falar com você não pode me assustar assim, não. Mas tá bom, não importa não. Não tem problema, não. Vamos lá. Exemplos de contas que sofrem esse ajuste. Vocês lembram que eu pedi para vocês lá para só contabilizarem dentro dessa conta aqui o que a gente vai estudar aqui, tá certo? Se falarem, gente, vocês que estão na área agora para fazer a contabilidade de outras contas que não sejam essas aqui, vocês vão contar para mim, tá certo? Nós não vamos brigar, nós não vamos fazer nada, mas vocês vão contar para mim porque tem erro aí, não pode ser feito isso pela nossa legislação, tá beleza? Vamos lá. Investimentos temporários no mercado financeiro de capitais. Então, quando fala isso aqui, ó, investimentos temporários no mercado financeiro de capitais. Estamos falando de SAs, principalmente de SAs de capital aberto. Então, vem lá, aplicação em fundo de investimento, aplicações em depósitos a prazo, que a gente chama de CDBs. Viu que eu coloquei lá, ó, a nota explicativa justamente explicando o que é CDBs? Que são títulos vencíveis com resgate a curto e a longo prazo, e contratação de instrumentos financeiros derivativos. Esse aqui eu vou mostrar para vocês quais que são aqui, daqui a pouquinho. Contas do ativo e passivo nas reorganizações societárias. Observações, juros em aplicações financeiras, fluxo que está dentro do fluxo de caixa, a gente vai chamar de receita financeira. Por que a gente chama isso aqui de receita financeira? Porque isso aqui vai estar fora do objeto social da empresa, ou seja, é um investimento que essa empresa, principalmente SA, está fazendo de curto ou a longo prazo. De curto prazo, resgate dentro do exercício. Longo prazo, resgate fora do exercício. E depois, títulos com intenção de vender.
Esses títulos com a intenção de vender, a gente vai colocar ele lá no ativo não circulante e investimento. Tá certo aqui? Deu para entender essa siglazinha aqui? Ativo não circulante e investimento. Eu pus de propósito, tá? Para a gente ir se familiarizando com as siglas. Vamos lá. De novo, dentro dentro do ajuste de avaliação patrimonial, a gente faz um registro. Então, esse registro é feito através das variações positivas ou negativas a débito ou a crédito, variações das contas, tanto do ativo quanto no passivo, diferença do valor contábil e do valor de preço de mercado, que a gente chama de fair value. É a diferença que se dá pela compra e pela venda. Isso aqui, ó, é peça importantíssima de auditoria externa, porque isso aqui, ó, ganha-se muito dinheiro em cima desse fair value aqui, ó. Tá beleza? E o registro do resultado do exercício, que é lá na DRE. No caso dos investimentos que forem vendidos, transfere-se do ajuste de avaliação patrimonial para o resultado do exercício. Aonde? Na receita financeira. O que a gente vai fazer agora? Os exemplos de contabilizações, os títulos negociáveis, aí vocês vão entender direitinho por que é a minha preocupação nessa conta aqui. Ó. Olha lá que beleza. De novo, para a gente não perder o fim da meada. Ajuste de avaliação patrimonial, aí a gente chama de contrato ou contratos de derivativos. Como a gente viu atrás aqui do slide, é um dos principais tipos de instrumentos financeiros usados por empresas e bancos, mas não único, pode ter outras pessoas jurídicas aqui que usam esse tipo de contrato derivativo aqui, que eu vou mostrar para vocês. E o nome se refere-se ao fato de que os valores e resultados positivos ou negativos derivam ou dependem de outro ativo, ou seja, ele tem uma contrapartida de variação de preço no custo de aquisição e no custo de valor de mercado, tanto para maior, tanto para menor. É esse ajuste que a gente vai fazer dentro dessa conta bonitinha aqui, ó, que chama-se ajuste de avaliação patrimonial. Vamos em frente. Então, exemplos de ativos. Commodities minerais. O que são commodities minerais? Compra de ouro, prata e petróleo. Commodities agrícolas. Café, soja. Moedas estrangeiras. Compra de dólar, compra de euro e compra de iene. Títulos representativos de dívidas públicas ou privadas. São títulos emitidos por instituições financeiras que são compradas por SAs de capital aberto como forma de investimento de curto e longo prazo. E, por último, ações representativas do capital de empresas negociadas em bolsa. Isso aqui, ó, são ações de outras empresas que são compradas por SAs para estarem repassando esses títulos com valores a maior. Tá certo? Eu empolgo com isso, não tem condição, vocês não imaginam. Significado de commodities. Então, para ficar bem claro o que é cada conceito contábil do que a gente está estudando. Então, commodities são produtos padronizados, não diferenciados, cujo processo de produção é dominado em todos os países, o que gera uma alta competitividade, cujo preço não é definido pelo produtor, dado a sua importância para o mercado. Geralmente são negociados em bolsa de valores internacionais e seu valor, coloquei de outra cor aqui para vocês entenderem, é definido pelas condições do mercado, daí a impossibilidade do produtor definir o seu preço. Então, a gente vai ver aqui agora, para ficar claro, exemplo de commodities. Olha aqui, ó. Tipos e exemplos de commodities. Então, a gente tem o commodity agrícola,
que a gente chama de soja, trigo e café. Esse preço aqui, ó, no nosso caso do Brasil, infelizmente, é ditado pelo mercado externo. Commodity mineral, petróleo, minério de ferro e ouro. Commodity financeiro, dólar, euro e real. Commodity ambiental, crédito de carbono e água. E commodity energética, energia eólica e energia elétrica. Estou vendo agora como que a gente está vendo uma visão macro da contabilidade. A gente parou de ver aquele pedacinho solado simples, não. A gente está vendo uma visão mercadológica de como que funciona milhões de reais que a gente vê aí em jornais, em telejornais, e que a gente não sabe da onde que vem tanto dinheiro. Daqui, ó, ditado pelo mercado interno. Exemplo nosso pertinho aí, café, que hoje aí está em alta no mercado e está em alta no mundo inteiro. Quem sabe mexer com isso aqui, ó, com esse vaso aí, está ficando milionário. Vamos lá. Aí a gente vem falando dessa palavrinha aqui há muito tempo, que são debêntures. Eu falei no plural e coloquei no singular. Então, o que é debênture? Título de crédito ao portador, que, caracterizando uma dívida emitida por uma empresa, a troca de juros pode ser garantida pelo patrimônio daquela que o emite. Título de dívida que representa empréstimos amortizáveis, ou seja, que eles vão sofrendo alteração de valor e vira uma obrigação ao portador. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu pus isso aqui? Porque eu vou colocar para vocês como é que funciona isso agora com o exemplo de mercado. Olha só como é que é. Exemplo real. O que é uma debênture? A melhor forma de ilustrar como o investimento funciona é apresentando um exemplo real. Então, olha aqui, ó. Em 2013, a concessionária Rodovias do Tietê, SA em São Paulo, emitiu 1 bilhão e 65 mil em debêntures, ou seja, ela emitiu dívidas, resultando uma oferta de 1 milhão e 65 de debêntures que custavam R$ 1.000, cada uma no dia 15/6/2013. Essa operação aqui foi feita nesse dia e lançada no mercado financeiro esse dia, com essa taxa de atratividade. Isso aqui, ó, a gente chama taxa de atratividade para compra disso aqui pelos futuros acionistas que as SAs querem compor o seu quadro societário. Então, vamos lá. A empresa prometeu pagar juros de 8% ao ano, o valor investido seria corrigido pela inflação medida pelo IPCA, ou seja, a remuneração seria IPCA mais 8%, ou o equivalente a 8% de juros acima da inflação. Por que tem que ser acima da inflação? Porque se esse 8% for abaixo da inflação, essa transação financeira aqui tem prejuízo. Fala para mim se deu para entender até agora. Fala comigo, gente. Fala comigo. Tá dando, tá dando, tá dando. Tá dando. Eu empolgo demais com esse negócio. Vamos lá. Ajuste de avaliação patrimonial e depois faz o laudo de avaliação. O que é o laudo de avaliação? Laudo técnico feito por profissional ou empresa especializada. Coloca para nós aqui, contadores. Nas reorganizações societárias devem ser feitos laudos de avaliação por empresa especializada. Os instrumentos financeiros no mercado utilizam-se do valor do laudo, se não faz estimativas utilizando taxas de crescimentos esperadas. Ou seja, todos os registros são submetidos aos exames de auditoria. Por que isso? Porque tem que testar se tudo isso que é feito aqui, ó, é feito dentro da normalidade da legislação brasileira, em conjunto com as normas internacionais de contabilidade, com as IAs e com os devidos CPCs.
Fechando. A parte teórica. Aí agora a gente vem com a partezinha prática de contabilização, que eu quero que vocês entendam bem como é que funciona, que vocês vão ver aqui agora, que é simplesinho. Então, exemplo de ajuste, porque, né, ajuste de avaliação patrimonial. Primeiro, em 20 de X9, uma empresa adquiriu um tipo disponível para venda. Exemplo, uma debênture emitida por uma SA ou um título da dívida pública. Valor presente da compra, 150 mil. Balanço em 31/12 de X9, ela teve um rendimento de 20 mil. Valor de mercado ou valor justo em 31/12 de X9, 185 mil. Então, aqui, ó, a gente tem 3 variações. A gente tem o valor da compra, que foi 150 mil. A gente tem o valor do rendimento do título, que foi 20 mil. E a gente agora chega a um valor do título mais o valor do rendimento, que foi de 170 mil. 150 mais 120, 170. Só que ele ainda nos dá, o mercado nos dá a informação que o mercado ou o valor justo do título é 185 mil. Então, o valor do título mais o valor do rendimento que a gente achou que não é 170, a gente... Espera aí. Posso colocar assim, não? A gente achou aqui, ó, um ajuste de avaliação patrimonial positivo em 15 mil. Todo mundo concorda comigo? Fala lá. 185 menos 170, 15 mil. Olha lá. Depois que a gente fez isso, separou bonitinho aqui, igual vocês vão fazer daqui a pouquinho, separar direitinho como é que funciona, a gente faz a contabilização. Lançamentos contábeis, compra 150 mil, débito, ativo, investimento, crédito de ativo, aqui o dinheiro saiu do banco. Pode sair do caixa? Pode. A gente entra com a palavrinha rendimento, que foi no valor de 20 mil. A gente debita ativo e investimentos, credita lá, ó, a receita financeira aqui, ó, que é o ganhozinho dela lá na DRE, lá embaixo, para fechar com a contrapartida aqui, ó, do ajuste de avaliação patrimonial. Então, a gente vai debitar o restante dos 15 mil, ativo e investimento, e creditar a conta de PL, que é a conta de ajuste de avaliação patrimonial, no valor de 15 mil. Vamos embora. Como é que ficou lá? Transferindo tudo que a gente fez lá. Os saldos contábeis em 31/12 de X9. Ativo, na conta ativo investimentos lá no não circulante, compra 150, rendimento 20, ajuste de avaliação patrimonial 15, saldo total 185 mil. Receita financeira 20 mil, que está fora do objeto social da empresa, e um PL com ajuste de avaliação patrimonial no valor de 15 mil. Fechamos o primeiro lançamento contábil. Segundo, ela vendeu um título. A gente vai partir do pressuposto que é esse mesmo título que a gente chegou num valor contábil e contabilizado de 185 mil. Então, vamos lá. Em março de 2010, essa mesma empresa vendeu o título por 190. Então, a gente vai pegar as mesmas informações e fazer tipo um planilhamento aqui de como que funciona isso. Valor da venda, 190 mil. Valor contábil do título, 185 mil. Valor do rendimento até a venda, 5 mil, que é a diferençazinha dos dois. Certo? Composição do valor do título até a data da venda. Isso aqui a gente vai pegar os saldos lá de trás. Foi comprado em 2009 por 150, teve um rendimento de 20, teve um ajuste de avaliação patrimonial de 15, e o valor contábil foi para os 185 mil. Ele agora, em 2010, teve um rendimento mais de 5 mil, e o valor do título de 2010 passou de 185 para
190 mil. Fala para mim se tem dúvidas até agora do que eu escrevi aqui. Fala comigo. Não, Quero só. não muito, Não, mas tá dando pra ir. tá dando para ir. Vamos lá. Contabilização da venda do título em março. Então, a operação aconteceu em fevereiro e março, ele vai fazer a venda. Então, ele vende com o valor cheio, debitando ativo bancos, 190, acredita investimento no valor de 190. Fazemos o ajuste do rendimento, 190 menos 185, 5 mil. Debita investimento no valor de 5 e credita a receita financeira também na venda para dar os 20 mil, que vai ser 5 mil. Faz o outro ajuste, né, de avaliação patrimonial do valor de 15, debita PL, ajuste de avaliação patrimonial, e vai lá na DRE e faz o crédito de receita financeira também. Isso aqui é basicamente como é que funciona as contas dentro da continha, que eu tenho um medo danado dela, que é a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Certo? Vamos lá. Saldos contábeis em março de 2010. Então, está ele aqui. Ó. O saldo em 31/12/2009 era de 185, rendeu em março de 10, 5 mil, a venda do título foi por 190. Então, o saldo em março zerou. Lá no PL, no ajuste de avaliação patrimonial, ele também vai ser zerado. Por quê? Ele foi vendido. Ele tinha um saldo de 15, fez uma transferência para a receita financeira, o saldo passou a ser a zero. A receita financeira, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia somar os 15 mais os 5 e ela ia dar um total de receita em março de 20? Olha ele aqui, ó. É o total dos 15 mais o rendimento, totalizando uma receita financeira fora do objeto social da empresa de 20 mil. Demonstração, aí a gente vem lá para a DREzinha, ó, demonstração do investimento e da receita financeira. Movimentação do título, a gente faz a mesma coisa. A compra de 150, rendimento o mesmo em 2009 de 20, a avaliação de ajuste de avaliação patrimonial no valor de 15, saldo contábil em dezembro de 9, 185, rendimento, a gente só copiou o que fez lá em 2009 e 2010, 190 menos 190. Como houve a venda, a gente zerou o saldo dessa aplicação de curto prazo no balanço. Para onde que vai o saldo dela? Lá para a receita financeira da DRE. Em 2009, com 20, do mesmo saldo, e em 2010 também com o mesmo saldo. Rendimento de 15, desculpa, o rendimento de 15 mais os 5, dá 20. Total do rendimento entre 2009 e 2010 é o valor cheio do título final em 2010 menos o valor do título em 2009, 190 mil menos 150 mil, 40 mil reais. Isso que chama-se contabilização da conta de ajuste de avaliação patrimonial. Como é que vocês vão fazer isso agora e como é que vocês vão treinar isso? Olha lá que bonitinho. Ajuste de avaliação patrimonial, exercício 1. Uma empresa adquiriu um título por 100 mil em abril de 2009. No fechamento do balanço, foram calculados os juros e autorizações monetárias no valor de 10 mil. No entanto, o valor justo desse título é de 130 mil. Quais os lançamentos contábeis devemos fazer? Vocês vão pegar aqui atrás, direitinho, e vão fazer esses ajustes, fazer esses lançamentos. No ano seguinte, em agosto de 2010, a empresa vendeu esse título por 150. Quais os lançamentos devemos fazer? Todos esses que a gente fez para trás aqui, vocês vão fazer passo a passo para ver se fecha. No exemplo 2, uma empresa adquiriu um título por 80 em setembro de 2009. No balanço foram calculados os juros e autorizações monetárias no valor de 10. No entanto, o valor justo deste título é de 85. Quais os lançamentos contábeis devemos fazer também?
No ano seguinte, em novembro de 2010, a empresa vendeu esse título por 95. Quais os lançamentos devemos fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, desde o comecinho aqui, ler lá bonitinho de novo. Seguir esse passo a passo aqui, ó, de como é que funciona essa contabilização. Deixa eu ver. Eu deixei para nós aqui agora, por último, olha só. Como que funciona os instrumentos fiscais juntamente com os derivativos financeiros. Então, eu coloquei, ó, instrumentos financeiros que serão levados até o vencimento, atualização conforme disposições contratuais, que a gente chama de documentos, contrapartida no resultado, que é a contabilização da receita, que é o ganho daquilo. Dentro desse ciclo aqui, ó, a gente tem comercialização da realização de lucros através de valorização a curto prazo, que são disponíveis para a venda, avaliação a mercado no levantamento do balanço, que a gente tem como contrapartida uma conta de receita financeira e uma contrapartida, uma conta de ajuste de avaliação patrimonial que está lá dentro do patrimônio líquido. Isso aqui, tudo que a gente fez, é o exemplo de contabilização da conta ajuste de avaliação patrimonial. Isso aqui eu vou perguntar para vocês lá na A2. Por hoje é só. Muito obrigado. Vamos ver agora. Dúvidas? Falem comigo. Dúvidas. Eu gosto é das dúvidas. Fala se tem. Não, eu só tenho que rever mesmo para fazer esse exercício para praticar. Isso. Pratica direitinho, faz lá igual está aqui e vocês verem se tem dúvidas em relação a isso. Tá certo? Beleza. Uhum. No mais hoje, gente. Muito obrigado. A gravação hoje vai ter mais curta. Eu peço que vocês expliquem lá, porque eu esqueci de começar a gravar o começo. Tá certo? Tá. Boa noite para Uhum. todos aí. Fiquem com Deus. Eu estou à Boa disposição. noite, com Deus também. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Paulo. Abraço com Tchau. Deus. Valeu, Mâncio.